Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar diretamente com Marcelo Teixeira e com Alexandre Matos, diretor de futebol do Peixe. Havia a promessa de que até o final dessa semana o Santos teria um novo zagueiro. E cadê esse zagueiro, hein? E também houve uma promessa aí de que Sampaoli estava acertado com o Santos. Cadê Sampaoli? Nós vamos falar sobre isso em todo este vídeo. Bem, houve aí um burburinho durante a semana, inclusive uma negociação avançada do Santos com um zagueiro que tem um nome ainda não revelado, e foi dito aí por diversos jornalistas, jornalistas conhecidos, jornalistas que têm fontes importantíssimas dentro do Santos, de que até o final de semana, ou seja, até essa sexta-feira, o Santos já teria o nome revelado do novo zagueiro que viria para disputar aí a titularidade no time, né? Seria um zagueiro importante para tomar a vaga de titular da equipe. Porém, hoje já é sexta-feira e até agora nada de informação a respeito deste zagueiro. Eu sei que o Alexandre Matos, quando ele chegou no Santos, uma das grandes preocupações dele era justamente com o vazamento de informações, principalmente no que se diz respeito ao mercado da bola, né? O Santos, sempre que chegava para uma negociação, e por vazar este nome antes de fechar o contrato, o Santos tinha que desembolsar um valor a mais e até mesmo fazer um leilão, às vezes até com o próprio empresário do atleta, né? Porque o Santos vazava antes da hora, saía na imprensa, o cara acabava se valorizando, outras equipes que não estavam prestando atenção nesse jogador também começavam a especular esse jogador em suas equipes, e muito por conta disso, o Santos acabava pagando salários maiores do que o necessário, ou até mesmo valores aí maiores do que o necessário para as equipes aí onde o Santos tentava tirar os jogadores. Então o Alexandre Matos chegou no Santos com esse intuito de evitar vazamentos de informações. De fato, ele tem conseguido isso, né? A gente pode perceber que o Santos tem ficado mais blindado de certos tipos de informações nos últimos dias. Mas a minha maior preocupação é de que, se essas informações que foram lançadas para a imprensa na última semana não foram apenas cortina de fumaça para tirar um pouco a pressão da diretoria. Porque você pode perceber que o nome de Sampaoli começou a ser ventilado no Santos quando o Kleber Xavier estava com a batata assando, né? Enquanto o treinador do Santos estava sendo muito pressionado pela torcida, a torcida jovem foi lá conversar com Marcelo Teixeira presencialmente na Vila Belmiro para conversar ali com a diretoria do Santos, pedir a cabeça do treinador. Então, havia uma pressão grande, a pressão da torcida, a pressão da opinião pública santista. Então, várias pessoas pressionando já o treinador do Santos, que dentro do campo não mostrava nenhuma evolução. E aí, de repente, surge o nome de que o Santos está negociando com o Sampaoli. Santos está avançado com o Sampaoli. Sampaoli está pedindo reforços. Na minha visão, isso foi uma cortina de fumaça lançada pela diretoria do Santos para tirar o foco do campo, criar uma expectativa na torcida. Veja que depois que saiu o nome de Sampaoli, a torcida se animou, né? A torcida começou a se animar por conta disso. Então, houve uma animação por parte da torcida, tirou-se um pouco o foco do próprio Kleber Xavier, e principalmente da diretoria do Santos, porque ninguém mais criticava a diretoria, porque até mesmo elogiava, né? Falava que já estavam se preparando antes da demissão do Kleber Xavier, falavam que a diretoria do Santos estava pensando sim agora num planejamento e tudo mais. Então as críticas que antes estavam voltadas à diretoria do Santos passaram a ser única e exclusivamente ao técnico, ao Kleber Xavier. Então, na minha visão, e pelo menos é o que eu tenho analisado agora, com o passar dos dias, é de que tudo o que foi lançado pela diretoria do Santos não se passou de uma cortina de fumaça para desviar o foco e fazer com que as críticas mudassem de lado, né? Deixassem de ser para a diretoria do Santos e passassem a ser para uma única figura, que foi, no caso ali, o treinador Kleber Xavier. Tanto é que, após a vitória contra o Juventude, você vê que não houve nenhuma movimentação por parte da diretoria. Quando foi questionado o Marcelo Teixeira sobre se ele permaneceria, se houve uma negociação com o Sampaoli, ele disse que o treinador do Santos é o Kleber Xavier, ou seja, ele tirou o corpo dele fora novamente. E aí ficou criando-se várias especulações, né, sobre pedidos do Sampaoli, sobre que Alexandre Matos gostou muito de trabalhar com o Sampaoli enquanto estiveram juntos no Atlético Mineiro. Então, tudo isso foi colaborando para que criasse uma grande cortina de fumaça e tirasse a atenção da diretoria do Santos. Aí, após a vitória contra o Cruzeiro, já estava ali no primeiro tempo do jogo, né, que o Santos estava perdendo,
houve uma grande pressão novamente. Se você for ver lá no intervalo da partida, os comentários que foram feitos no Instagram, no Twitter, em várias redes sociais do Santos, você vai ver como a torcida estava criticando, descendo o pau na diretoria, falando que a diretoria do Santos, como é que podia manter um treinador estagiário e tudo mais, quando de repente, após a vitória, tudo mudou, né? Tudo mudou. E agora, os diretores que antes eram vistos aí como incompetentes e tudo mais, têm sido vistos agora como cautelosos, né? São aqueles caras que não trocam os pés pelas mãos e tudo mais. Então, na minha visão, algumas informações que foram lançadas pela diretoria do Santos, eu não estou falando nada sobre nenhum dos jornalistas, porque são jornalistas respeitados, importantíssimos, que trazem informações todos os dias aqui do Santos, informações verídicas, verdadeiras, com muita, não é investigação a palavra, me fugiu a palavra ao certo agora, mas com fontes importantíssimas dentro do clube. Eu estou falando sobre a diretoria do Santos, que usa de artimanhas para tentar tirar o foco das críticas à própria diretoria, né? Tanto é que, sobre zagueiro, o Santos estava pressionado, porque no domingo o Santos jogou com 2 zagueiros que nunca haviam jogado juntos, o Gil e o Luizão. Então já era sabido pela diretoria do Santos que haveria uma grande pressão por conta da falta de zagueiro. O que aconteceu no outro dia após a partida? O nome de zagueiro, ou um possível zagueiro que estava praticamente acertado, sai da imprensa. Então, na minha visão, se de fato nada disso se concretizar, só vai fazer com que essa minha teoria seja confirmada como verídica. Porque, na minha visão, a diretoria do Santos hoje tem trabalhado muito com a mudança de foco. Tem tentado criar cortinas de fumaça, criar situações onde não existem, para mudar o foco, para mudar o método de críticas, não só da imprensa, mas da torcida, mudar o foco disso e colocar pessoas ali como principais alvos. Então, é assim que o Santos tem trabalhado, pelo menos a minha visão neste momento é essa, porque de nada de concreto a gente tem visto, né? Sampaoli não veio, o zagueiro até o momento não foi revelado, se é que de fato existe alguma negociação avançada, digamos aí que, sei lá, meio da semana que vem sai o nome do zagueiro. Mas quem garante que esse zagueiro que foi contratado é o mesmo que eles haviam comentado no começo dessa semana? Não sei. Pode ser justamente a cortina de fumaça, tirar o foco, tirar a pressão da diretoria e fazer com que eles fiquem um pouco mais tranquilos para poder tentar fazer alguma coisa diferente, para se arriscar em alguma coisa que talvez nem eles saibam o que eles querem. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho. Uma preocupação de que o Santos talvez possa estar usando de artimanhas para tentar iludir o torcedor. E eu espero que eu esteja redondamente enganado. De verdade, eu espero que a diretoria do Santos não esteja lançando cortinas de fumaça e sim esteja trabalhando nos bastidores. Espero muito de que Alexandre Matos esteja trabalhando em prol do Santos Futebol Clube. Esteja trabalhando para ver o Santos diferente a partir de agora. Até porque a chegada de Alexandre Matos, que era conhecido aí como um grande montador de elencos, um cara que tinha muita visão de mercado, pelo menos até o momento, ele não trouxe nenhum jogador fora do comum, a não ser o Cabadeiro, mas o próprio Santos, o scout do Santos, é quem foi buscar esse nome lá no Paraguai. Então não foi uma contratação de fato que o Alexandre Matos teve que intervir, né? Uma que ele de fato negociou foi a do Mike, ele conseguiu trazer, mas também é um nome muito conhecido no futebol brasileiro, não precisa de muita expertise para você contratar o Mike para a lateral direita, né? Era um cara já conhecido no futebol brasileiro. Então eu espero que o Alexandre Matos ele faça diferente. Ele seja um cara que, assim como ele foi no América Mineiro, um cara que montou um elenco campeão no Cruzeiro. E eu entendo que há uma certa limitação, principalmente financeira, eu sei muito bem disso, mas eu sei também que se, com a capacidade que ele tem, e ele já demonstrou em outras equipes, ele pode tirar leite de pedra, ele pode sim fazer o Santos uma equipe muito mais forte do que já é. O Santos não tem um elenco tão ruim. O Santos precisa sim ser bem treinado, ter um aval da diretoria ali para o treinador, para o Kleber Xavier mesmo. Se é para manter o cara, então que venha a público e diga, não, o Kleber Xavier vai ser o nosso treinador, a gente confia no trabalho dele, oscilações são naturais e tudo mais. Então, dá um respaldo pro cara, não fala assim, até o próximo jogo ele é o nosso treinador, como disse o Marcelo Teixeira. Se você faz isso, você se isenta de culpa e joga toda a pressão nas costas do cara. É por isso que eu tô te falando
de que a minha preocupação é de que todas essas informações lançadas pelo Santos à imprensa sejam cortinas de fumaça. Quero saber sua opinião. Você acha que tudo isso foram alguns fatos inventados para que a pressão mudasse de lado, para que tirasse o foco da diretoria e colocasse o foco no Kleber Xavier e nos jogadores? Deixe aí sua opinião nos comentários, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, não, tá? Às vezes você pensa diferente, você pode colocar sua opinião aí também nos comentários, não há problema algum quanto a isso. Até porque a gente aqui conversa com todo mundo. Eu respondo praticamente todos os comentários aqui, para não dizer todos. Costumo responder aqui no nosso canal, até porque o mundo é do Santos, né? Então, aqui todos os santistas têm a possibilidade de conversar, é claro, com respeito, não precisa xingar, deixe sua opinião com respeito, que a gente conversa também aqui na boa com você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo do Santos. Todos os dias nós estamos aqui com muitas informações do peixe. Olha, saí de Manaus, fui para o Acre, depois fui para Brasília, cheguei em São Paulo, nem dormi essa madrugada, mas a gente está aqui para poder postar um vídeo para você. Agora vou pular no banho e dormir, porque eu não consegui dormir nada, nem peguei o olho nessa madrugada, mas não pude deixar de estar aqui com vocês, porque vocês são importantes aqui para o canal Mundo do Santos, tá bom? Então curta esse vídeo também se você quiser, deixe aí o seu hype, é importante, e não deixe de escrever aí o seu comentário, coloque aí sua opinião sobre isso, tá bom? Grande abraço, amanhã estaremos de volta, eu vou trazer para você todas as informações da partida entre Santos e Vasco neste domingo no Morumbi, às 16 horas. Abraço e até amanhã.